Rapaziada, eu sumi por bastante tempo, mas quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? E bom, eu fiquei devendo de gravar esse vídeo aqui há muito tempo sobre Great Teacher Onizuka, um puta anime do caralho que eu pensei que seria, na verdade, uma merda. Até porque, literalmente, a primeira cena do anime é tipo, calcinhas. E o pequeno detalhe importante é que essas calcinhas e saias são de colegiais. Parando pra pensar, na verdade eu nem sei porque eu assisti isso aqui. Porque eu pensei sinceramente que ia ser só mais um anime de ecchi. Mas antes de eu seguir comentando dessa grande obra-prima de arte contemporânea, eu tenho uma novidade pra vocês. Ou não, porque eu tô com planos de abandonar o CLT. É, isso mesmo, amigos. E eu tô tentando abrir meu próprio negócio, então em vez de trabalhar das 7 às 5, eu vou estar trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Basicamente é isso. Então, se vocês quiserem me ajudar, eu vou estar deixando aqui o link de alguns produtos meus, caso você tenha interesse. Meu canal não é monetizado, então essa é uma das formas que você poderia estar me ajudando. Então, caso você tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição. Caso você não tenha interesse ou não consiga me ajudar, deixa um like aí e me conta o que você achou do vídeo que tá de ótimo tamanho. Vambora! Great Teacher Onizuka! E bom, pra vocês que acharam que eu tava de piada, literalmente a primeira cena do anime é o Onizuka esperando as meninas. Até que chega o Ryuji, o amigo do Onizuka, que ele tava esperando chegar na estação. E uma das coisas que já me chamou a atenção logo de cara no anime não foi a calcinha, seu desgraçado. Não foi a porra da calcinha. Foi a moto do Ryuji. Sim, eu gosto muito de moto e é bem raro os animes que eu assisto ter moto. Eu achei muito da hora essa dinâmica. E bom, basicamente o Ryuji tava indo buscar o Onizuka porque ele tava atrasado pra algo. Enquanto o Onizuka e o Ryuji estão indo pra esse lugar que eles estão atrasados, eles vão meio que relembrando toda a trajetória que eles têm desde que eles chegaram em Tóquio. O Onizuka comenta com o Ryuji que o Ryuji finalmente conseguiu mudar a vida dele, se tornando o chefe da oficina e conseguiu mudar totalmente, enquanto ele é só um vagabundo que tá tentando ser professor pra tentar pegar novinha. Meio deprimente, mas é literalmente isso. Quando o Onizuka finalmente chega na escola, ele tá todo feliz e meio arrogante, digamos assim, porque ele vai conseguir um estágio numa escola pra ser professor. E a primeira coisa que ele vê é um monte de menina. Só que ele só vê as minas do bagulho, tá ligado? Esse cara é um psicopata. E enquanto o Onizuka tá totalmente chapado com a ideia de viver um romance colegial tendo 20 e poucos anos, uma garota derruba as bolas no pé dele. Quer dizer, isso aqui soa um pouco estranho. Na verdade, a garota tinha derrubado a bola de vôlei nos pés do Onizuka e pede educadamente pro Onizuka devolver a bola pra ela. O Onizuka fica todo idiota porque ele achou a menina muito bonita e devolve a bola pra ela como quem não quer nada. E logo depois o Onizuka tá na sala dos professores, onde explicam pra ele como é que vai funcionar o estágio dele, né? Depois que explicam pra ele como é que vai funcionar e ele finalmente tá indo pra sala da aula, a primeira aula dele, ele tá pensando em uma coisa só: em como seria a novinha colegial que ele ia pegar. Mano, não é piada, tá? Não é piada. E quando ele finalmente vai entrar na sala com a cabeça de baixo pensando, ele tem essa visão aqui. Sim, um bando de marmanjos delinquentes. O que acabou com o sonho do nosso grande Onizuka. O Onizuka acaba ficando totalmente decepcionado e ainda por cima os delinquentes tá cagando pra aula dele, nem tá ligando pra existência dele na sala de aula. Um dos delinquentes até decide levantar do lugar para ir tirar uma com a cara do Onizuka, que na posição de professor não pode fazer absolutamente nada pra se defender. Após o primeiro dia de trampo, todos os estagiários ali decidem ir para um rolê para comentar como é que foi, né? Comentar como é que são os alunos, o que eles acharam do primeiro dia. E o Onizuka, obviamente, tá mega decepcionado, até porque ele não sentiu nenhum cheiro. E você sabe exatamente de qual cheiro eu tô falando. Só que o mais legal desse anime é que o Onizuka simplesmente não desiste de dar aula simplesmente porque não tem mina. Ele tenta realmente ensinar os alunos e ganhar o respeito dos alunos. Só que não funciona muito bem porque aparentemente só tem filha da puta na porra dessa sala. O Onizuka até tenta ensinar alguém, só que quem ele vai ensinar, mano? O cara é mais burro que os alunos. Ele tenta ensinar os alunos e um delinquente que não presta atenção na aula consegue corrigir ele, tá ligado? É bizarro. Mas tudo muda quando finalmente uma aluna decide ajudar ele e responde a pergunta que ele tinha feito. Sim, era uma menina muito bonita, o que bastou pro Onizuka ficar completamente maravilhado por ser professor. Ele fica realmente surpreso porque a menina tinha respondido corretamente a pergunta que ele fez e não sabia. E obviamente o Onizuka fica maravilhado porque a menininha bonitinha deu atenção pra ele. Logo depois desse dia de aula, o Onizuka vai encontrar seu amigo Ryuji pra contar como é que tá sendo a experiência de ser professor. E ele tá gostando e tem até uma menininha que deu atenção pra ele. Então talvez os desejos do Onizuka acabem se realizando. Só que a princípio, o Ryuji não apoia a ideia dele ser professor, até porque ele pode causar muitos problemas pra ele mesmo, e meio que aconselha o Onizuka a mudar de profissão, a desistir logo de vez disso porque não é pra ele. Então, a nossa próxima cena é o Onizuka voltando tarde da noite pra casa depois de ter conversado com o Ryuji. E ele acaba encontrando a garota que tinha dado atenção pra ele e meio que ajudado ele na sala de aula. É tanta coincidência que é de cair o cu da bunda, vou te falar, viu? O Onizuka percebe que a garota tava chorando e decide perguntar o que tinha acontecido e tentar meio que ajudar ela, né? Você tá ligado? A garota responde que brigou com os pais dela, fugiu de casa e ainda pede pra deixar ela dormir na casa do Onizuka. Mas como o Onizuka é um homem muito decente, ele vai negar o pedido, né?
Não é muito bem isso que acontece. Bom, basicamente a menina vai pra casa do Onizuka e cozinha pra ele como forma de retribuição. Enquanto a menina tá contando uma história triste, explicando a situação dela, o Onizuka tá montando uma cama do abate, parceiro. Só que o Onizuka percebe que tudo isso é loucura, então ele decide perguntar pra menina por que ela realmente tinha fugido de casa. Ela começa a explicar então que ela não aguenta mais a casa fria dela. Apesar de ter muito dinheiro, os pais dela se tratam como uma frisa, o que acaba deixando ela muito chateada. E isso meio que faz ela se jogar no braço do professor pra pedir um pouco de carinho, tá ligado, né, rapaziada? Carinho. Só que era tudo uma armadilha dos delinquentes pra fazer o Onizuka ficar na linha, bem pianinho. Isso porque eles tiram foto do Onizuka meio que agarrando a menina. Eles vão embora e falam pro Onizuka que se ele não pagar um valor absurdo, todo mundo vai ficar sabendo que ele tava agarrando uma aluna. E bom, ele já fica totalmente triste de xereca porque ele sabe que vai perder o emprego porque ele é liso e não tem o dinheiro pra pagar eles. Depois que os alunos meio que ameaçam o Onizuka, eles vão pra uma pracinha pra meio que debochar da cara dele. E de repente chega um cara numa moto e eles são muito machão e decidem tirar uma com a cara desse cara. O que eles não sabiam é que era porra de uma gangue. E bom, nesse caso aí só podia acontecer duas coisas. Ou eles iam apanhar pra caralho, ou eles iam poder assistir um show do Lil Peep. Mas pra surpresa de todo mundo, aparece ele, o grande salvador, o grande e incrível Onizuka. E o Onizuka, obviamente, como é uma pessoa muito irresponsável, vai salvar os alunos dele. Quando os alunos veem o Onizuka, eles ficam todos esperançosos e ficam felizes de ver a cara do professor, meu professor. Nem parece que eles estavam extorquindo a porra do Onizuka até 30 segundos atrás. Eles só não esperavam que o Onizuka desse a porrada neles tudo e começasse a torturar eles. E é nesse exato momento que a gente vê que o anime vai ser um pouco diferente. O Onizuka não vai deixar passar barato os filhos da puta que tava tentando foder eles. Depois de mergulhar a cabeça dos moleques não sei quantas vezes embaixo d'água, o Onizuka começa a dar um discurso sobre quando é que eles vão quebrar essa barreira entre professor e aluno. Porque basicamente todos os alunos odeiam os professores por algum motivo desconhecido. Depois de dar a devida lição nos moleques, o Onizuka se encontra com seu amigo Ryuji e decide contar pra ele o que aconteceu e ele acha que tá fudido, basicamente. O Ryuji acaba dizendo pro Onizuka que é melhor dessa forma, até porque ele nem ia prestar mesmo pra ser professor, tipo, olha pro Onizuka, tá ligado? O Onizuka acaba aceitando, meio triste, meio cabisbaixo, porque ele tava querendo não, muito empolgado com a ideia de ser professor. Quando ele chega na escola, ele já vai lá esperando a merda. E coincidentemente, um professor chega perguntando que diabos que o Onizuka tinha feito, meio que desesperado. Só que o que eu não esperava é que o Onizuka realmente conseguiu deixar aqueles delinquentes na linha. O Onizuka conseguiu ganhar o respeito de todos os alunos da sala, literalmente, sem exceção. Simplesmente porque ele deu uns carinhos meio fortes na cabeça dos alunos. Então, meio que o professor que ia ser demitido consegue até uma proposta para trabalhar naquela escola, porque nunca ninguém tinha conseguido fazer isso, dominar aquela sala. E com isso, o Onizuka consegue finalmente dar aula normalmente com os alunos respeitando ele. Só que quando ele finalmente acaba a aula daquele dia, que foi um dia muito tranquilo por sinal, chega aquela mina que tinha se jogado nele. A safadinha, rapaziada. O Onizuka não acaba dando muita moral, até porque a mina já tentou ferrar com ele, só que a mina se joga na moto do Onizuka quando ele tá indo embora. Só que a mina meio que oferece uma peça de roupa íntima se o Onizuka levar ela pra dar um passeio de moto e... ele obviamente aceita. Só que ele fica um pouco desconfiado mesmo assim, pensando que ela tá tentando fazer alguma coisa pra ferrar ele de novo. O Onizuka e a menina vão até a casa dela e o Onizuka acaba percebendo que ela é muito rica. Parte daquela história não era mentira. Só que acontece uma coisa bem interessante que acaba deixando o Onizuka um pouco irritado. Quando o Onizuka vai até a mesa de jantar e percebe que tem uma comida muito cara na mesa que os pais dela tinham deixado pra ela comer. E ela simplesmente descarta e joga no lixo a comida muito cara. O Onizuka acaba ficando puto. Ele segue em viagem depois de passar na casa dela e ele fica em silêncio a viagem toda, pensativo no tanto de dinheiro que a menina tinha desperdiçado. Só que depois de andar tanto tempo na garupa do Onizuka com ele totalmente em silêncio, a menina acaba não aguentando aquela angústia. E se sente muito mal porque o Onizuka tá meio que ignorando ela completamente. Até que ela decide pular da moto em movimento. O que acaba assustando muito o Onizuka. E o motivo principal é porque ela não queria voltar pra casa. A casa dela realmente tá um inferno. Aquela história que ela tinha contado pra ele quando tava tentando prejudicar ele não era totalmente uma mentira. Então mesmo após a menina ter contado tudo que tava acontecendo ajoelhada na frente do Onizuka, o Onizuka simplesmente levanta da moto, fala pra ela ir pra casa e vai embora. O que acaba deixando a menina muito irritada e xingando o Onizuka de tudo que é nome que existe. Enquanto isso, é mostrado a cena na casa dela, os pais dela meio que juntos, e como sempre, como ela dizia, brigando. Até que chega um doente com uma marreta na porta da casa dela. Sim, simplesmente o Onizuka. O Onizuka chega lá e invade a casa dela, falando que quer conversar com alguma dela. Ele entra na casa dela literalmente, livremente, andando como quem não quer nada. Pergunta pra menina se essa era a parede que tava separando os pais dela. E de forma literal, ele começa a descer a marretada na parede, mano.
sem dó nenhuma. E bom, o melhor de tudo é que quebrando essa parede, o Onizuka consegue de verdade meio que quebrar a distância que tinha entre os pais dela, o que faz a menina ficar muito contente. E é bizarro como ele consegue quebrar isso de uma forma muito diferente do comum, do convencional, não é conversando, não é tentando ajudar, ele simplesmente quebra uma parede e funciona. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, eu gostei muito. Basicamente, o fim do primeiro episódio é esse. Então, se vocês quiserem acompanhar mais a história do Onizuka, fiquem à vontade. Eu te garanto que você vai dar muita risada. E se você tava com saudade do conteúdo aqui, deixa um like. É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço e até a próxima.